Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui falarei para vocês sobre cavalaria, sobre cavaleiros e seus reais significados. Como vocês sabem, eu estou meio inspirado e fazendo uma série sobre esse negócio de cavaleiros, cavalaria, coisa assim. Esse é o segundo vídeo da série que eu estou gravando, que o primeiro que eu gravei foi a História da Cavalaria. E eu gravarei muitos outros, porém é possível que este daqui saia antes que o que foi gravado primeiro sobre essa série. Porque talvez eu acredito que esse seja mais importante para compreendermos o real significado do que é a cavalaria, do que era ser um cavaleiro, ou os reais significados, porque, cara, isso possui muitos significados. Como um bom medievalista, vou tentar explicar o melhor possível para vocês. Como eu explicarei melhor, ou já expliquei, depende de quando você ver esse vídeo em si, no vídeo sobre a história da cavalaria, cavalaria surgiu como a arte da luta em montaria. E cavaleiro, tanto que, observarmos na nossa língua portuguesa, cavaleiro, se pegarmos o significado ao pé da letra, significa aquele que monta um cavalo. E, pasmem, não é só na língua portuguesa que essa palavra deriva disso, mas em praticamente todas as línguas europeias, com exceção das línguas célticas, com exceção da língua inglesa, língua gaélica, língua galesa, enfim, com exceção dessas línguas das Ilhas Britânicas, todas as línguas europeias, a palavra cavaleiro vem de aquele que monta cavalo. Tanto nas eslavas, quanto nas germânicas, quanto nas nórdicas, quanto nas latinas, todas elas derivam desse significado apenas. Então, como podemos concluir, cavalaria, em um dos seus significados, significa a arte de montar a cavalo ou de lutar montado a cavalo. Porém, você deve estar se perguntando, existem aqueles títulos de nobreza de cavaleiro. E, além de tudo, existem as ordens de cavalaria, as ordens religiosas, tipo os cavaleiros templários, os cavaleiros hospitaleiros, os cavaleiros teutônicos, a ordem de Malta. E aqui nós temos outros significados, porque nem só de uma formação militar deriva essa palavra de cavaleiro, de cavalaria, coisa assim. E uma coisa que podemos muito bem ver isso é na língua inglesa, com o termo que existe knight e chivalry, ou horseman. Knight significa cavaleiro, mas cavaleiro mais do título, do ordenamento ou coisas assim, enquanto horseman significa cavaleiro no sentido mais literal da coisa, como o cara que monta cavalo, que luta montado. No sentido mais militar da coisa, vamos dizer assim, do tipo de guerreiro. Então, basicamente, temos essa definição do título de nobreza de cavalaria. E por que o título de cavaleiro se tornou um título de nobreza, afinal? Primeiro que porque, como também está explicado no vídeo sobre a história da cavalaria, os cavaleiros, no sentido de montavam cavalos para lutar, eram tradicionalmente nobres, porque só nobres conseguiam manter tal arte no período mais do começo da Idade Média. E a maioria dos cavaleiros, falo a maioria, nesse caso, principalmente dos de título, durante a Idade Média, eram de origem nobre. Eles eram geralmente os segundos, terceiros, quartos, quintos filhos de famílias nobres, na maioria das vezes. E o título de cavaleiro era uma forma de poder permanecer um nobre, embora não um nobre herdeiro do título da família em si. Então podemos dizer que sim, havia uma certa nobreza nisso, mas uma certa forma de tentar preservar a nobreza de membros de famílias nobres que provavelmente não herdariam terras em si, provavelmente dito. Está explicado isso no outro vídeo também. E também como uma condecoração àqueles que se destacavam e uma forma de nomeá-los em vida e talvez até posteriormente permitir que suas famílias ascendessem de alguma forma, embora seja um título de nobreza em vida. Isso está explicado no vídeo sobre nobreza em vida que eu fiz. E agora eu falei desses dois significados aí, tem o terceiro lá das ordens de cavalaria, que podemos dizer que são as ordens dos guerreiros religiosos ou dos guerreiros vinculados a alguma causa. Posteriormente, cada rei criou sua própria ordem para poder nomear quem ele quisesse cavaleiro, mas originalmente surgiram como ordens de guerreiros religiosos. Por sinal, tá aí uma curiosidade muito grande que eu li. A fonte eu puxei a partir da Wikipédia. Não é necessariamente a Wikipédia a fonte, porém eu não lembro qual que era, mas se vocês pegarem na Wikipédia em inglês, vocês conseguem puxar a fonte também. Que essas ordens de cavalaria, no caso as ordens religiosas, surgiram para tentar diferenciar os guerreiros santos de meros cavaleiros nobres. Sim, para tentar negar a cavalaria ao seu modo tradicional, surgiram as ordens de cavalaria religiosas, para ao invés de se dizerem nobres, se dizerem pequenos e humildes soldados de Deus. Esse é o motivo do surgimento das ordens de cavalaria. Sim, os cavaleiros de ordens religiosas geralmente tinham um padrão bem diferente dos cavaleiros os não ordenados, os cavaleiros nobres, aqueles que recebiam o título de nobreza como cavaleiro. É o completo oposto, apesar dos dois possuírem as mesmas palavras em seus nomes respectivos.
O cavaleiro de ordem de cavalaria era basicamente a mesma coisa que dizer a negação ao título de nobreza de cavaleiro. É a possibilidade de poder ser um cavaleiro no sentido de ser o guerreiro montado, treinar toda a arte da cavalaria e todo o seu código de conduta sem ter que exercer o título de cavaleiro como um título de nobreza em vida. Então aqueles que, vamos dizer assim, cavaleiros templários ou demais cavaleiros cruzados aí da vida, eles praticamente eram os cavaleiros que negaram seu título de cavalaria como nobreza, para se vincular a uma ordem para exercer a cavalaria em função da sua fé. E além dessas 3 explicações aí de coisas curiosas sobre a cavalaria que vocês provavelmente muitos queriam saber, acho importante ressaltar uma coisa: o código de cavalaria. Porque sempre vemos aquele lindo código lá nos filmes medievais, ou em alguns deles pelo menos, proteger os mais fracos, jurar lealdade a Deus antes de tudo e todo o resto. E esse código, eu diria que tem muito mais a ver com a nobreza e a religião em si propriamente dito do que a profissão em si, embora seja um código de ética de profissão, como eu já mencionei no outro vídeo lá, ou como eu irei mencionar no outro vídeo lá, dependendo do momento que você está vendo esse. Mas enfim, ele é uma grande mistura de valores da nobreza, como não sair matando seu oponente sem motivo, não sair exercendo brutalidade à toa, e mesmo criar um ambiente de luta, porque uma vez que vocês poderão ver isso em vários códigos de lutas medievais modernas, assim. Medievais modernas é uma coisa zoada, né? Mas enfim, eu me refiro a MHMB, porque sim, você tem que ter um manual de boas práticas, mesmo para você poder praticar determinada arte com menos impactos negativos. E mesmo na guerra, existe ética de guerra, então uma coisa meio que para beneficiar a profissão e o cavaleiro em si, uma vez que ele sabe que não matará seu oponente propositalmente, na maioria dos casos, como também não será morto propositalmente na maioria dos casos. O código tem um pouco dessa função também, evitar perdas desnecessárias. E enfim, quando falamos de cavalaria, podemos estar citando esses 3 tópicos: a cavalaria como um título, a cavalaria como um ordenamento, mas principalmente a cavalaria como uma arte militar. Não confundam, são 3 coisas diferentes que podem acabar se mesclando em alguns aspectos, mas no fundo são coisas diferentes. E, enfim, nobres amigos, se gostaram, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreve, ajuda bastante a gente aqui do canal. Obrigado!